Olá, olá, nono ano. Nosso último caderno de atividades. Estamos chegando à reta final da quarta unidade. Esse caderno, ele trata conteúdos dos dois últimos vídeos, né, das duas últimas semanas que antecedem a sua avaliação. Então, vamos trabalhar aqui a globalização, o capitalismo, a nova ordem mundial, o mundo multipolarizado, né? O controle também por países considerados potência, países hegemônicos dentro dessa globalização. Então, nós temos aqui um caderno preparado pelo formador, né? Colaboração, Franciel Amorim. Então, temos aqui essas imagens que já nos demonstram, né, por meio das empresas multinacionais que estão espalhadas no mundo, principalmente os países ricos instalam as suas fábricas nos países subdesenvolvidos, e nós temos um comércio mundial, né, interligado, inclusive durante esse nosso momento pandêmico, esse momento que ainda estamos vivendo, nós vimos sendo afetados vários setores da economia devido à pandemia, né? A escassez de alguns produtos e a produção também prejudicada. Então a gente faz parte desse processo, é o que eu quero dizer a vocês. Vamos para as nossas questões. Então temos aqui a primeira, né, um texto sobre a nova ordem mundial. Quando você fala assim, nova ordem mundial, você já tem que lembrar, é o mundo consumista, é o capitalismo, é o sistema de produção que nós estamos inseridos, né? Que nos influencia político e economicamente e também na nossa vida social. Então vocês irão reler esse texto para responder, né? Analisar esse mapa, que são os três países aí dentro da multipolarização, que são as potências, né? Os países que compõem a União Europeia. Na Ásia, o Japão, e na América, os Estados Unidos, e responder a primeira questão: quais são os três blocos de poder configurados no final do século XX? 2. Interpretando o mapa, quais países estão na zona de influência do polo de poder do Japão? 3. Qual continente, além do europeu, está na área de influência da União Europeia? 4. Identifique o Brasil no mapa e transcreva o polo de poder que influencia a sociedade brasileira. Explique de que maneira, citando expressões da língua, nomes, produtos, marcas, processos, símbolos, que demonstram a interferência desse polo de poder na sociedade brasileira. Então é só você analisar aqui no mapa, você volta no mapa. Nosso Brasil aqui está dentro da área de influência de quem? Olha eu circulando aqui. O que é que tem na nossa cultura, no nosso dia a dia, que vem de lá, que nós herdamos, que nós praticamos, tá? Nesse mundo consumista. E aqui nós vamos analisar essa imagem da globalização e o texto onde diz: a globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. Então aqui está bem destacado, ó, integração econômica e política internacional, né, que mexe no sistema de comunicação, mexe no sistema de transporte, mexe na vida das pessoas, interligadas. Então, esse processo repentino, né, vocês irão analisar e responder. Quinta questão: quais são os pontos positivos do processo de globalização? Quais são os pontos positivos desse nosso consumismo, de nós estarmos interligados com todos os lugares do mundo? Se você imaginar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, como é que nós estamos interligados? Como é que a gente consegue assistir simultaneamente aos mesmos jogos, né? Então, tudo isso aí também tem o seu lado positivo da globalização. E sexta questão: quais são os aspectos negativos provocados pelos processos de globalização? A concentração de renda, as desigualdades sociais, a questão que a gente trabalhou como consequências no último vídeo da unidade. E sobre o neoliberalismo, esse novo, né? Neo significa novo, né? Liberalismo de liberdade, essa liberdade econômica, com pouca intervenção do Estado na economia, na prática ela acontece? O Estado realmente ele não intervém?
Será que ele só tem que dar os bens básicos à população? Como é que está acontecendo esse neoliberalismo? Então, leiam o texto, pensem, repensem, né? E depois, bem simplesinho aqui, ó, pega os termos destacados, lê o texto, reflita sobre ele e busque as palavras no caça-palavras, tá? 8ª questão, sobre as zonas centrais do capitalismo. Analise a legenda aqui e o mapa. Capitalismo, socialismo, periferia capitalista, satélites socialistas. E irão responder aqui, citar exemplos dos países que estão nas zonas periféricas, nas zonas centrais, tá? Coloca aqui nessas linhas abaixo. Sobre essa imagem idealizada por Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, né, reconhecido internacionalmente, que colaborou principalmente na construção da nossa capital Brasília, né, e de tantas outras grandes obras. Vocês irão reler o que é que ele queria com esse símbolo, né? Oscar Niemeyer, ele buscou com essa imagem da mão, que ele colocou aqui, ó, a mão espalmada, pintado em esmalte sintético vermelho, lembrando o sangue a escorrer, né? A mão espalmada para os povos, né? O suor, o sangue e pobreza marcaram a história da nossa América Latina, que foi tão oprimida em muitos momentos. E aqui nós temos a fala do próprio Oscar Niemeyer. Ele disse assim: o sentido político que desejávamos, aproximar os povos da América Latina, criar entre eles um intercâmbio cultural indispensável e com isso orná-los mais protegidos em relação às intervenções do capitalismo internacional. A pergunta é: qual o sentido político da escultura Mão de Oscar Niemeyer? E a 10ª, por que Oscar Niemeyer disse que a América Latina deveria se proteger das intervenções do capitalismo internacional? 11. Segundo Niemeyer, o que levou o suor, sangue e pobreza a marcar a história da América Latina? 12. Que intervenções internacionais prejudicam a região, com base no texto? Ficou só incompletozinho aqui, mas é com base no texto, tá? 13ª, de que maneira o capitalismo internacional oprime a população latino-americana e por que conseguem oprimir a região? Quem é que domina, quem é que nos explora, continua mesmo nos explorando apesar da nossa independência? Leia o texto abaixo. Proteção social na periferia do capitalismo. Considerações sobre o Brasil. Esse texto de Márcio Pockmann, a diferença entre países do centro do capitalismo e aquelas da periferia quanto à proteção social é gritante. Na periferia houve dificuldade em completar o estado de bem-estar social. Preste atenção nesse nome, estado de bem-estar social. Ou seja, assim como as elites locais barraram os avanços da democracia, ou seja, a gente continua sendo controlado por elites, né? Quem está no poder, quem a gente coloca no poder, geralmente veio da aristocracia, das velhas oligarquias. E a exclusão social, as desigualdades, as disparidades, elas são gritantes ainda no nosso país. Então vocês irão ler esses textos. Temos outro texto aqui, América Latina, Estados Unidos em tempos de pós-Guerra Fria, de Mônica Hitz. Vocês irão reler esse texto aqui, fazer uma comparação com os dois e responder de que temática os acima textos tratam. Na sociedade atual, o que diferencia o centro da periferia? Então, boa atividade, bons estudos e ótima prova. Até a próxima.